Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, nos versos de número 7, um único verso. Eu creio ser mais do que suficiente para imprimir ao meu e ao seu coração aquilo que o Senhor tem incomodado o nosso coração para falar com a igreja no dia de hoje. O texto de Jeremias, no capítulo 29, no verso de número 7, eu vou ler esta mensagem. Ela foi formatada na Nova Versão Internacional, na Bíblia NVI. Então, talvez, eventualmente, esteja um pouquinho diferente da sua tradução, mas o multimídia vai ajudar você. O texto de Jeremias 29, no verso 7, está dizendo assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro no nome precioso e bendito de Jesus e eu me escondo agora atrás da Tua palavra. Te peço que o Senhor me abençoe da mesma forma que já abençoou aqueles que me antecederam. A graça e o favor do Senhor tomem a minha vida neste momento. Eu me escondo atrás de Tua palavra. Eu tenho convicção de que o Senhor vai me usar poderosamente para pregar essa palavra com seriedade, com responsabilidade e debaixo da Tua unção. Eu já te agradeço, pois sei que o Senhor sempre nos ouve. Assim seja, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? O tema desta mensagem chama-se o cristianismo e a política. Ai, pelo amor de Deus, não acredito que você vai falar em política, pastor. Sério que você vai falar em política? Presta atenção, pastor. O púlpito da igreja não é para falar de política. É verdade mesmo. Mas escuta, eu quero fazer uma abordagem, porque no próximo dia 15 de novembro, nós vamos ter eleições municipais. Nós vamos eleger para a nossa cidade de São Bernardo do Campo, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Da mesma forma, na grande metrópole, a nossa grande São Paulo, nós vamos eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. E eu quero falar algo a você com toda sinceridade. Nós temos sido exemplo para você no tocante à família. Muitas pessoas nos procuram e dizem assim: pastor, preciso de um aconselhamento. Sim, em que área? Na família. Eu vejo a sua casa, eu vejo a sua família, eu preciso da sua orientação. Nós recebemos muitos conselhos, muitas pessoas pedindo conselhos na área da profissão. Pastor, escuta, me conta, como você começou? Sabe, nós temos sido bênção para muitas pessoas em diversas áreas, seja na profissão, seja na família, seja na área financeira, as pessoas nos procuram. E por que nós não podemos ser também para você uma referência na área da cidadania? O que é cidadania? Cidadania não é só você simplesmente exercer os seus direitos, mas é também você exercer os seus deveres. Então, da mesma forma em que nós temos sido exemplo e bênção para você em diversas áreas, queremos ser também na área da cidadania. Porque já há algum tempo o Senhor tem me incomodado e tocar nesse assunto no púlpito de uma igreja, ele pode trazer muitos problemas. É bem verdade, porque política é sempre um tema que, especialmente quando nós tocamos aqui no meio cristão, quando nós falamos de política, quando o assunto é abordado, ele pode trazer muitas divergências, muitos problemas. Mas eu penso que esse problema é nível 2. E não falar sobre o problema, você pode ter um problema nível 10. Eu prefiro correr o risco de ter um problema nível 2 falando do assunto, de maneira coerente, de maneira responsável e séria, do que não falar sobre o assunto, porque não falar sobre o assunto trará sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa cidade problemas talvez irreparáveis.
Talvez na nossa geração a gente não perceba isso, mas nas gerações vindouras nós vamos perceber. Nós entendemos que existe sobre a nossa vida, eu estou falando como pastor agora, eu estou falando como sacerdote, eu estou falando como responsável de uma igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Alves Dias. Sobre os meus ombros repousa uma responsabilidade e um encargo para abençoar a igreja neste aspecto, para direcionar a igreja. Isso aqui não é o barraco da esquina, isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma instituição organizada, e nós sabemos o que estamos fazendo. Essa igreja ainda tem pastor, e por isso nós queremos usar esse expediente para orientar você biblicamente. Não é da maneira que nós gostaríamos que fosse, é a maneira que Deus gostaria que fosse. É Deus falando comigo, que sou o pregador, e vou transmitir a você esta palavra. Porque se nós não fizermos isso, eu penso que nós teremos problemas maiores do que já temos. Os problemas são grandiosos, eu não preciso aqui tecer comentários a você, mas para começar a falar sobre o assunto, eu quero dizer a você que nós cristãos, nós que temos pela nossa regra de conduta a palavra do Senhor, o cristão é aquele que segue os mandamentos do Senhor Jesus, o cristianismo, e ao longo do tempo, nós cristãos, nós fomos bombardeados, nós fomos solapados por alguns conceitos que, na minha concepção, está minimamente equivocado. Para começar a conversar, este conceito é um conceito equivocado. Que conceito é esse, pastor? Cristianismo e política não se misturam. Faça um teste você mesmo. Nos cultos anteriores, veja lá quantos negativinhos lá tem. E depois deste culto, você vê quantos negativos tem. Muita gente dando negativo. Eu não concordo, porque para mim, cristianismo, política, não se mistura. É água e óleo. Este é um conceito que nós ouvimos isso desde criança. O segundo conceito é que igreja, pastor, religioso de qualquer que seja a natureza, ele não deveria se envolver na política. Ora, o que é certo e o que é errado, senhoras e senhores? Nós que somos da fé, nós precisamos primeiramente consultar o livrão da capa preta. Esse livrão aqui, amigo, ele dá instrução para que você seja abençoado na família, seja abençoado na saúde, seja abençoado espiritualmente, seja abençoado na área das finanças. Ué, mas se tem bênção para tudo que é área, será que para a área política também não tem bênção? É sobre isso que nós vamos falar. Então nós vamos ver com maiores detalhes o que, primeiramente, duas vertentes. A primeira, uma vertente histórica. Nós vamos dar um passeio pela história, desde os primórdios, desde os primeiros séculos. Nós vamos dar um passeio e vamos fazer uma abordagem histórica, e depois nós vamos fazer uma abordagem espiritual. Vamos abrir a Bíblia para mostrar a você, e eu não quero provar absolutamente nada. Eu não sou candidato a nada, eu não quero o voto de ninguém. Eu estou aqui na condição de pastor, com uma expectativa: abençoar a igreja de Jesus. Porque no decorrer desta mensagem você vai perceber que se nós não respondermos à altura, à expectativa do Senhor, prejudicados seremos nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, se cristianismo e política não se misturam, vamos ver se isso está equivocado ou não. Vamos dar um passeio pela história. E eu trouxe aqui a primeira vertente, a influência histórica do cristianismo na política. É impossível negar a influência benéfica do cristianismo na sociedade através da política. Pastor, você está me dizendo que política é algo positivo? Sob a influência do cristianismo, sim. A política é bênção para mim e para você quando ela está debaixo da influência
do cristianismo. O cristianismo na história, ele influenciou os políticos da época e vamos ver como é que isso reverbera nos dias de hoje. Nós precisamos voltar lá para trás. E aí o primeiro quadro que eu quero mostrar para você, para dar um passeio lá na política, muito antes do ECA, você sabe o que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente entrar em vigor, lá em 375 depois de Cristo, lá na Grécia Antiga, eles tinham um procedimento. Que procedimento era esse? Eu vou contar para você. Eles praticavam o infanticídio, praticavam o aborto, praticavam o abandono de crianças lá no Império Romano. Tanto é que se você assistir aquele filme 300, alguém aqui já assistiu aquele filme 300? Hein? No começo do filme você vê um ancião pegando a criança, que é esse primeiro quadro que você está vendo aqui, ó. Esse primeiro quadro está um pouco escuro aqui, desculpa aí, tá pequenininho, mas esse primeiro quadro foi retirado daquele filme 300, que o ancião pega uma criança e olha aqui, presta atenção, se a criança fosse mirradinha, não sei se vocês aí quando nasceram tiveram problemas para crescer, sabe assim, ficou lá na UTI, eu não sei. Eu sei que naquele tempo, os espartanos, eles tinham um procedimento, analisava a criança e se a criança fosse mirradinha, se ela tivesse um defeitinho no dedo, se ela tivesse um defeitinho no olho, na boca, no nariz, se ela tivesse qualquer espécie de defeito, se ela fosse muito magricelinha, mirradinha, sabe o que eles faziam? Chegava no precipício e é o quadro número 2 aqui, ó, abaixo desse primeiro aqui, ó. Número 2, você vê um vale de caveiras. Sabe o que isso aqui? São crianças que eram jogadas simplesmente porque não tinham nascido com uma saúde perfeita. Tinha um problema mental, tinha um problema no seu corpo. E onde que o cristianismo entra aí? O cristianismo veio chegando e o cristianismo prega que cada pessoa tem uma alma. Então o cristianismo quebrou essa barreira e este absurdo que os espartanos faziam, porque eles vinham da cultura da guerra, e na guerra não se admitia ninguém de maneira nenhuma, manco, coxo, com deficiência física, não se admitia. Então descartavam as crianças, tiravam das suas mães, tiravam dos seus pais, tiravam do convívio da família e jogavam no precipício. Mas aí o cristianismo veio, confrontou, e como é que nós fazemos as coisas mudarem? Através da política. O cristianismo chegou até os legisladores fizeram leis que a partir daquele dia então não podia mais jogar a criança no precipício. Veja então a influência do cristianismo na política, erradicando um absurdo de procedimento como esse. Mas espera aí. O segundo quadro que eu quero mostrar a você é que agora, tá bom, o cristianismo em 375 depois de Cristo foi bênção, estabeleceram-se leis através dos legisladores. Agora eu não posso mais matar a criança? Não pode. Sabe o que começou a acontecer? Bom, já que eu não posso jogar as crianças no precipício, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta na praça? Pegava a criança e ia dar uma volta na praça, o que fazia? Fica aqui que daqui a pouco papai volta. Nunca mais voltava. Começaram a abandonar crianças, já que não podia, era lei, não podia mais matar a criança. Podia mais matar a criança no precipício. Agora começou, sabe o quê? A ter abandono de criança. Então, o abandono de criança, senhoras e senhores, isso data de séculos atrás. Isso vem de longe. E quer saber o que aconteceu? Muito antes dos órgãos modernos dos direitos humanos entrarem em vigor, o cristianismo já entrou de sola, metendo o pé nessa porta, dizendo, isso que vocês estão fazendo é errado. Quem já assistiu aquele filme O Gladiador, com Russell Crowe? Já assistiu? Baita de um filme. Mas você sabe a origem do gladiador? Eram aquelas crianças que eram abandonadas. Se fosse mulher, virava prostituta, porque para ganhar a vida, como é que uma criança abandonada ia ganhar a vida? Ninguém dava trabalho, virava escrava. E tinha que vender o corpo para ganhar a vida. E o senhor vai criticar ela agora porque vendeu o corpo para ter a sobrevivência?
Os garotos, para viver, eles, para não morrerem, eles eram jogados em campos vastos. As bestas feras vinham e comiam as crianças. Os mais afortunados que se escondiam por, sabe Deus como, eles conseguiam se desvencilhar das bestas feras do campo. Eles eram pegos por senhores que, para ganhar dinheiro, transformavam-os em gladiadores. Viravam escravos. E para que eles pudessem então se libertar da escravidão, tinham que lutar. Portanto, os senhores pegavam aqueles escravos, davam treinamento com espada, com lanças, faziam eles lutar contra leões ferozes, tigres ferozes, que é esse segundo quadro que você está vendo. O cristianismo entrou dizendo: isso aqui está tudo errado, isso aqui. Como é que você pode expor uma criança? Como é que você pode escravizar um homem, uma mulher desse jeito? Não, o cristianismo foi chegando e através da pregação do evangelho, chegando até os políticos da época, os senadores da época, redigiram-se leis que hoje, se você for lá no Coliseu de Roma, é apenas um objeto de turismo. Hoje não tem mais guerra no Coliseu. Mas quem foi que influenciou isso? O cristianismo. Abolindo essa prática sangrenta. Você quer mais? O próximo quadro? Vou trazer um outro quadro para você. Em 1829, você sabe que tinha uma cultura, você sabe que cultura é algo assim, muito difícil de você entender, né? Eu estava estudando, e você sabe que na Indonésia, eu não coloquei quadro aqui não, mas você pode consultar aí no Google, é só dar um Google aí. Na Indonésia, você sabe que algum tempo atrás, eles têm uma tribo lá, que as mulheres, quando perdiam seus maridos, ou alguém de sua família, para expressar a dor, sabe o que elas faziam? Cortavam os dedos. Então, por exemplo, a esposa perdeu o marido. Eu amava tanto ele. Cortava os dedos e mostrava para todo mundo: eu estou sem 4 dedos, porque eu estou sentindo muita falta do meu marido. Quantas das irmãs aqui que são casadas que cortariam o dedo pela falta do marido, hein? Cultura indonésia. Não está aqui no quadro, hein? Mas esse quadro que eu estou mostrando para você aqui, 1829, na Índia, tinha uma prática. Tinha um ritual chamado sati, ou sati. Que ritual era esse? Era o seguinte: o camarada, quando ele morria, ele era cremado. E no funeral dele, do crematório, alguém perguntava lá: fulano morreu? Morreu, vamos cremar ele aqui. Cadê a esposa? Presente. Quando a esposa chegava, sabe o que eles faziam com a esposa? Queimava junto com o marido. Era um ritual. Porque eles pensavam o seguinte: você casou e seu marido morreu, os deuses estão bravos com você, você não merece morrer, então você tem que ser queimada junto com o seu marido, hein? Então você que é casado, já pensou? Gabi, você chega lá no funeral do Murilo e você é queimada junto com ele. Já pensou? Você sabe quem que meteu a mão nessa cumbuca aí? Um missionário cristão, e esse missionário cristão, ele chamava William Carey. Em 1829, um missionário cristão que na Índia, ele pregou o evangelho para aquelas pessoas, receberam Jesus e erradicou. Então veja a influência do cristianismo entrando na história e mudando história, mudando rituais, mudando culturas. O cristianismo é benéfico, sim senhor. Através de como? Pelos legisladores. Como é que se faz uma lei? Uma lei é feita... você sabe que lá nos países muçulmanos, lá no Irã, por exemplo, você vai para o Irã, alguém vai lá e entra na sua casa e rouba. Sabe o que acontece com o ladrão? Alguém sabe, não? O que acontece com a mão dele? O que eles mandam fazer? Corta fora a mão. Você entrou aqui e roubou? Corta fora a mão. Alguém pode estar dizendo: aqui no Brasil podia ser assim também. Por que aqui no Brasil não é assim? Você sabe? Ou não sabe? Deixa eu te contar por que o Brasil não é assim. Porque aqui no Brasil, a maioria das pessoas são cristãs.
E o pensamento cristão não permite que esse procedimento entre em vigor. E como é que um procedimento entra em vigor? Você precisa entrar em contato com o legislador precisa estar de acordo com esse pensamento coletivo, ele faz uma lei e a lei passa a valer. Por isso que aqui no Brasil a gente não corta a mão de bandido. Porque o cristianismo não deixa o nosso pensamento cristão, nosso país é um país cristão, que não permite este tipo de situação acontecer. E como é que isso viria a acontecer? Só se a população votassem em candidatos que fossem adeptos a esse pensamento, elaborassem leis, as leis passariam a ser vigentes, e aqui no Brasil agora corta a mão de bandido que rouba. Entende a influência do cristianismo dentro da política? E não para por aí. Você sabe, muito antes, esses dias para trás aí, tinha um pessoal aí que estava gritando para os quatro cantos: Black Lives Matter. Black Lives Matter. Levantava o punho e gritava: Black Lives Matter. Hein? Almas negras importam. Poxa vida, hein? Muito antes desse pessoal gritar Black Lives Matter, muito antes, quando eu nasci em 1968, ele tinha acabado de morrer. Um pastor batista, não sei se você já ouviu falar, ele fez um discurso maravilhoso. Ele começou o discurso falando assim: I have a dream. Alguém lembra dele? Não foi o Roberto Carlos. Você acha que foi o Roberto Carlos? Não foi, não. Foi um pastor batista, e o nome dele, você já deve saber muito bem, que foi o nosso irmão Martin Luther King. Então, esse camarada, ele tornou-se a figura mais proeminente e líder do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos. Sabe quem ele era? Um pastor cristão da Igreja Batista. Misturado na política, metendo o pé na porta, no bom sentido, para que o direito do ser humano fosse respeitado, muito especialmente aqueles que são negros. Então, eu estou passeando na história com você. Até agora eu não abri a Bíblia, até agora eu só estou falando história. E no último quadro que eu vou mostrar para você aqui, no último quadro tem toda a referência da minha fonte de pesquisa, para você não achar que isso é coisa da minha cabeça. Então eu tive o cuidado, eu sou zeloso, sou estudioso, não pensa você que eu subi nesse altar aqui para pregar essa palavra de alegre, não pensa você, eu não faria isso, nem preciso disso, mas tem aqui a fonte da minha pesquisa. No último quadro desse aqui, nós vamos deixar para você consultar e fazer o download, caso você queira, caso os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, eventualmente por outras igrejas, vocês têm total liberdade de fazer o uso desse material ao seu bel prazer. Quer pregar na sua igreja, pregue. Quer pregar na sua célula, pregue. Fique à vontade. A fonte de pesquisa está aqui. Mas eu quero ainda fazer alguma abordagem histórica. Você sabe que a influência do cristianismo sobre a construção de hospitais. Eu nunca tinha pensado nisso. O que o cristianismo tem a ver com o hospital? Você saberia me dizer ou não? Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, estamos aqui hoje, século 21. Vamos voltar. Volta. Sabe onde nós vamos parar? Lucas. Evangelho de Lucas. Lá na parábola do bom samaritano. O cuidado pelo ser humano. O cuidado pela vida. Não importa se ele crê em outro Deus. Não importa se ele é judeu. Se ele é samaritano. Não importa se ele é palmeirense, se ele é corintiano. Se ele é branco, se ele é preto. Se ele é rico, se ele é pobre. Se ele é gordo, se ele é magro. Se ele é alto, se ele é baixo. Se ele é influente ou não. Não importa. É o cuidado da vida. O cristianismo remonta daí. Veio parar aqui, ó. Hein? Aí eles começaram a criar hospedarias para cuidar dos viajantes, cuidar das pessoas.
influência do cristianismo. Aí eles começaram a criar acampamentos para cuidar dos mais necessitados, para cuidar daqueles que não têm condições, para zelar pela preservação da vida. Princípio cristão. Aí, dos acampamentos, eles passaram a criar hospitais. E qual é o político que entra hoje para a política que não gostaria de construir 1, 2, 3... construir o hospital da Volta aqui, senhoras e senhores, sim ou não? Sabe de onde isso vem? Lá de Lucas, Evangelho de Lucas, para ser mais preciso. Para ser mais preciso, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 25, que fala da parábola do bom samaritano. Tem uma cruz lá, não é por acaso. O símbolo lá de todo hospital, você entra no hospital, tem uma cruz lá. Será por quê? Qual é a origem de tudo isso? E os melhores hospitais. Então, hoje, nós gozamos de hospitais, mas não sabemos a origem do cristianismo que veio nos abençoando. Se nós hoje podemos desfrutar de bons hospitais, devíamos agradecer a influência dos nossos irmãos cristãos que deram sua vida para que esse conceito chegasse hoje até aqui. E você ainda está dizendo que cristianismo não mistura com política. Você acha que cristianismo não mistura com política? O último quadro que eu quero mostrar para você, eu fiz um apanhado das 12 melhores universidades cristãs do mundo. No planeta. Eu vou citar algumas delas. Harvard, MIT, Massachusetts Institute of Technology. Vou citar mais uma: Oxford, Stanford, Princeton, Chicago, Yale, Columbia. Só as melhores. Sabe qual é a origem dessas universidades? Todas elas que eu citei são universidades cristãs. E você sabe o que é o Prêmio Nobel? Não, pastor, eu nunca prestei atenção. O Prêmio Nobel é um conjunto de prêmios internacionais concedidos para reconhecer pessoas e instituições que realizaram pesquisas, descobertas e contribuições notáveis para a humanidade. Vou repetir: contribuições notáveis para a humanidade. Juntas, as 12 universidades cristãs conquistaram mais de 600 prêmios Nobel. Para ser mais exato, 642. Está em amarelinho na caixinha aqui. 642 prêmios Nobel. As 12 melhores universidades cristãs. E a última e não menos importante é a fonte da referência, para você achar que eu não estou de brincadeira. Você perdeu um pouquinho do seu tempo, você entra lá e vê também, e veja com seus próprios olhos a influência histórica e benéfica do cristianismo dentro dos nossos dias atuais. Quantos, diante dos fatos históricos, podem ainda afirmar política e cristianismo não se misturam? É um equívoco. Mas, alô? Vamos falar sobre a palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor fala. Se de alguma forma eu não conseguir demonstrar a você o benefício do cristianismo por meios históricos, por fatos históricos e reais, deixa eu tentar, com o auxílio do Espírito Santo, abrir a palavra de Deus e discorrermos sobre o assunto: qual é a influência espiritual do cristianismo na política? Nunca pensei nisso, pastor. Aliás, eu pensava que política é do demônio. Você acha que política é do demônio? Hein? O que foi que o demônio criou, cabeção? Fala para mim, o que ele criou? Ele não criou nada. Satanás não cria nada. Satanás só vem deturpando. Satanás não é criador de nada. Então você está achando que política é do demônio? Ei. Quem foi que falou isso para você? A novelinha do Vale a Pena Ver de Novo? Está muito mal informado. Vem para a Bíblia comigo. Vamos ler a palavra do Senhor.
O texto que eu li em Jeremias 29, no verso 7, está dizendo: procurem a prosperidade da cidade. Nós podemos dizer que a influência espiritual do cristianismo na política, ela pode se dar em algumas formas. A primeira delas eu vou dividir em duas aqui, ó. Então, nós já vimos a influência histórica, que foi benéfica, influenciando cultura, nos trazendo hospital, nos trazendo universidades, nos trazendo progresso, avanço. E agora, na área espiritual, nós podemos ter duas vertentes. A primeira, o cristianismo, ela entra na história da política como uma voz profética. Como uma voz profética, batendo de frente contra a corrupção e batendo de frente contra os desvios morais dos governantes da época. Então, se nós pegarmos, eu vou dar dois exemplos no Antigo Testamento e vou dar um exemplo para você no Novo Testamento, mostrando para você, porque o nosso tempo não permite, mas eu viajaria com você aqui em diversos outros exemplos. Mas eu peguei dois exemplos no Antigo Testamento e um no Novo Testamento para mostrar para você que o livrão, ele não se esquiva de nada não, hein? Você está achando que a Bíblia, ela se furta de falar sobre algum assunto? Ei, não tem medo de nada, filho. Não tem medo de nada. Ei, vai falar de política, pastor? Sim, vou falar sim. Não temos medo de nada, não devemos nada para ninguém. Quanto é que eu estou lhe devendo? Fala aí. Nada, não estou devendo nada. Não tenho nada a perder. Eu sou um servo do Senhor e nos meus ombros repousa uma responsabilidade. E esta minha fala agora é profética. Ela é profética e ela vem confrontando os desmandos da política, da corrupção e os desvios morais. Vamos ver. E no capítulo 5 de Amós, nós vamos ver o profeta Amós questionando duramente, questionando claramente os políticos daquela época. Os políticos corruptos. Você acha que corrupção só tem nos dias de hoje? Pastor, política é tudo corrupto mesmo. Daqui a pouco eu vou entrar num assunto que eu quero ver se você passa no teste. Segura a onda aí que eu já chego lá, tá certo? Capítulo 5 de Amós. Vamos ver o profeta Amós chegando junto nos políticos da época. Vem comigo. Capítulo 5, no verso número 7. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Estão falando com os juízes. Estão falando com os juízes. O profeta de Deus, mandando ver. Verso 10. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal. Vocês detestam aqueles que contam a verdade. Vocês pisam o pobre. Vocês forçam a dar o trigo, impostos. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas vocês não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Estamos falando de corrupção. Profeta Amós foi lá na porta dos governantes e na barba deles falando contra os corruptos. O verso 14 vai logo dizendo: busquem o bem e não o mal. Como é que você deve buscar o bem? Já parou para pensar ou não? A orientação de Deus, do jeito que está, não está bom. Vocês precisam mudar. Busquem o bem. Como é que nós vamos buscar o bem? Como é que nós vamos mudar essa pataquada que está aqui? Como é que nós vamos mudar essa bagunça que se estabeleceu na nossa política? Deus está falando, busque o bem. Como é que você acha que você deve mudar isso? Daqui a pouco eu falo. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Verso 15 e último, não menos importante.
odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Como é que você vai estabelecer justiça no tribunal? Através de uma ferramenta chamada voto. Estabeleçam a justiça nos seus tribunais. Deus está falando comigo, viu, amigão? Deus está falando com você, viu, bonitinha? Estabeleçam a justiça nos seus tribunais. Está na minha mão mudar isso. Está na sua mão mudar isso. Seu papel da igreja, a influência do cristianismo na sociedade, através da política. E quando vocês fizerem isso, estabelecerem a justiça nos tribunais, quem sabe, talvez, o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia dos remanescentes do seu povo. Nossa, pastor, eu nunca tinha prestado atenção. Pois é, vou pegar mais um exemplo. Você lembra do rei Davi? Quem já ouviu falar de Davi? Alguém já ouviu falar de Davi? Pois é, o cara, só porque ele era rei, ele achou que ele podia pegar todas as menininhas do pedaço. Aí tinha uma moça bonita chamada Batseba. O Davi mandou chamar. Deitou com a moça, engravidou a moça. E aí o servo de Deus foi lá na porta do político, do cara mais alta patente da época, o rei. Profeta Natã, esse texto está em 2 Samuel, no capítulo 12, nos versos de número 9 e nos versos de número 11. Então está lá o rei sentado no seu trono, bonachão, comendo a sua caixinha de bis, tomando o seu Yakult. Yakult é gostoso. Eu tomava Yakult, fazia um furinho assim, só com o palitinho assim, ficava nem 2 horas chupando o Yakult. O rei Davi no trono dele. Rei Davi, sim, profeta Natã quer falar com o senhor. Ô profeta, se ajeitou. Tem algo de Deus para mim? Sim, tem algo de Deus para você. Pode falar. Quer saber que o profeta de Deus foi lá na barba do rei falar? Quer ouvir? Presta atenção. Verso 9, capítulo 12, no verso 9. Porque você, rei, desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Por quê? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da tua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você sabe o que poderia acontecer se o rei não gostasse da conversa do profeta? O que acontecia com a cabeça do profeta? Alguém sabe? Então o profeta Natã estava colocando o pescoço dele na forca, mas ele não teve medo de ir na porta do político chamado Davi e falar assim: você foi encontrado em falta diante do Senhor, a espada não vai se apartar da tua casa. É a influência profética do cristianismo através dos políticos. Vamos para o Novo Testamento. Para o Novo Testamento, nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 14, nos versos de número 3, tinha um camarada lá. Esse camarada era todo excêntrico, As unhas dele eram aquelas unhas todas esquisitas assim, calcanhar velho todo rachado, a barba por fazer, Ele comia gafanhoto e mel silvestre. A roupa dele era roupa de animais. O pessoal chamava ele de pastor João Batista. O cara era fora da curva, O cara era fora da curva. Tinha um político lá chamado Herodes Antipas. O Herodes Antipas tinha um irmão chamado Filipe, e o Filipe era casado. Aí o Filipe andou pisando na bola lá, e tiraram ele do governo.
Ele deixou de ser político, ou seja, tipo assim, ele era governador de São Paulo, agora foi ser lá prefeito não sei da onde, lá nos Cafundel do Judas. E a mulher interesseira não quis mais saber do Filipe. Ficou com quem? Com o Herodes Antipas, que era o bambambão top da época. Então veja, o Herodes Antipas casou com a cunhada, ou amigou com a cunhada, né? E todo mundo dizia, você viu lá o Herodes? É adultério isso aí, isso é adultério, isso aí não está certo não. Você sabe o que o homem de Deus foi lá fazer? Bateu na porta lá. Pois não, quero falar com o Herodes. Quem é o senhor? Meu nome é João Batista. Ele não pode atender o senhor, volta amanhã. Chegar no outro dia, quem é? Eu sou o João Batista. Você quer falar com quem? Com o seu Herodes Antipas. Hoje ele não pode, volta daqui uma semana. Até que o Herodes atendeu. E quando atendeu, o João Batista falou, você está em pecado, seu miserável. Você não podia fazer isso aí. É a influência do cristianismo na política. Ele se levanta com voz profética. Nós não podemos ter medo de falar de política. Nós não podemos ter medo de denunciar aquilo que está errado. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Como voz profética, nós não podemos ter medo. Então João Batista foi lá, denunciou a pouca vergonha do Herodes Antipas com a Herodias. E você sabe o que aconteceu com o irmão João Batista? Você sabe, né, irmão? Hein? Quanto sabe qual foi o fim do João Batista? A cabeça dele foi colocada onde? Numa bandeja de prata. Porque ele confrontou um político da época, porque ele meteu o pé na porta do político e disse, escuta, conserta isso aí, camarada. Eu sou voz profética. Eu sou influência sobre você. Vocês viram o que o Wilson pregou aqui? Que nós devemos ter atitudes de amor e a nossa atitude ela deve fazer diferença. Deixa eu fazer uma pergunta, você faz diferença no lugar onde você trabalha? Você faz diferença na escola em que você estuda? Você faz diferença na universidade em que você estuda? Você faz diferença na célula em que você está? Você faz diferença? Ou você é influenciado pelos demais? Essa é uma das atuações do cristianismo na área espiritual, influenciando na política. E a próxima, pastor? O cristianismo faz de mim e de você um luzeiro, um facho de luz, num mundo corrompido, numa geração corrompida. Eu e você fomos colocados aqui nessa cidade chamada São Bernardo do Campo. Será que foi por acaso? Será que foi por acaso? Ou será que Jesus tem expectativa de que você seja um luzeiro neste mundo? Vou ler um texto para você, para chamar a sua atenção. Filipenses capítulo de número 2. Filipenses capítulo de número 2, nos versos de 14 e verso 15, está dizendo assim: façam tudo sem queixas e sem discussões. Quantos passam nesse teste? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio, diga comigo, no meio de uma geração corrompida e depravada. Eu e você estamos no meio de uma geração corrompida e depravada. Mas não podemos nos misturar. É como um barco navegando no mar. O barco está no mar, mas o mar não pode estar no barco. Se o mar estiver no barco, o barco afunda. Mas quando é o contrário, quando o barco está no mar, é possível o barco estar no mar sem o mar estar no barco. É possível você estar no mundo sem o mundo estar em você. Você não pode permitir que o mundo, a corrupção, entre em você, senão você afunda. É isso que o texto está falando. E o texto está dizendo mais ainda: eu e você estamos no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual eu e você brilhamos como estrelas, como luzeiros neste mundo. Eu e você fomos levantados nessa geração como luzeiros neste mundo.
Deixa eu perguntar se você é um luzeiro. Presta atenção. Vamos ver se você passa nesse teste aí. Pastor, político é tudo corrupto. Eu não quero defender político aqui não, tá bom? Tem um rabo preso com ninguém. Não quero defender político aqui não. Eu só quero perguntar para você se você passa nesse teste aqui. Você está falando do outro, né? O roto falando mal do esfarrapado. Vê se você passa nesse teste aqui. As 10 práticas mais comuns de corrupção. Vamos ver se a corrupção está dentro da nossa casa. Tem coragem? Aperta o cinto aí. Primeira prática mais comum de corrupção no nosso meio: não dar nota fiscal. Não declarar imposto de renda. O seu IR está tudo certinho, né, filha? Tá tudo bacaninha, né? Não surrupiou nada não, né? Falando de político e você metendo a mão. Passei meio um pouquinho só. Desculpa aí. Tentar subornar alguém. Quantos de vocês já não deram uma ofertinha pro guarda? Falsificar a carteirinha de estudante. Dar ou aceitar troco errado. Roubar o sinal da TV a cabo. Furar a fila. Você nunca furou fila não, né? Ou já? Comprar produto falsificado. Você nunca foi na 25 de março não, né? Marcar cartão para outra pessoa. Falsificar assinatura, documento, currículo. Você nunca colocou no currículo inglês fluente. Você não fez isso não, fez? Eu não sei se você passou no teste como luzeiro do mundo. Você é luzeiro do mundo. Você é exemplo. Eu sou exemplo. Nós somos exemplos. Exemplos. Luzeiros deste mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou, hein? E como nós fomos colocados nessa sociedade para fazer diferença, como é que eu... Tá bom, pastor, já entendi. Agora você me pegou. Tá. Como é que eu posso fazer a diferença? De duas formas. Primeira, orando e exercendo o direito de cidadão. Vamos começar por orar. Eu já vi você orar para ter emprego, já vi você jejuar para ganhar alma, eu já vi você jejuar para batizar pessoas, já vi você jejuar para multiplicar a sua célula, já vi você jejuar e orar por muita coisa, mas olha, eu estou custando lembrar, estou puxando na minha memória aqui, quantas foram as vezes que você orou pela sua nação e jejuou? Quantas foram as vezes em que você orou e jejuou pelo prefeito da cidade? Quantas foram as vezes? Ai, pastor, agora você me apertou. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2 está dizendo assim: antes de tudo. Você sabe o que quer dizer antes de tudo? Antes de tudo. No grego está assim, antes de tudo. Antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, base de referência, eu faço uma recomendação aos senhores. Primeiro, que vocês façam orações, intercessões e ações de graça por todos aqueles que são revestidos de autoridade. Número 2, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Você quer ter vida tranquila? Você quer viver em São Bernardo e ter uma vida tranquila? Quero, pastor. Por que você não ora? Por que nós não oramos? Pastor, mas eu também não vejo a igreja orar, não. Escuta, você está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui ou não? Tô vendo. Por que você acha que isso aqui está no altar de contínuo?
Ai, pastor, é para enfeitar. Ah, você acha que isso aqui está aqui para enfeitar? Como você é ingênuo, hein? Você acha que isso aqui está aqui para enfeitar? Você não acha que isso aqui tem uma simbologia, não, né? Você não acha que este espaço aqui... Ei, a Bíblia não diz para a gente onde tem 2 ou mais reunidos no teu nome, ali ele está? Ali a presença do Senhor não está? Sim. Então, sabe o que eu estou, toda vez que eu coloco a igreja quadrangular aqui no altar, ei, sabe o que eu estou dizendo? Jesus está no meio da igreja quadrangular, Jesus está no meio da cidade de São Paulo, Jesus está no meio da nação brasileira, e Jesus está no meio da minha cidade. Valor simbólico. Segundo Crônicas, no capítulo 7, no verso de número 14, o próprio Deus está dizendo o seguinte: eu vou curar sua terra, eu vou curar sua cidade, eu vou curar sua nação. Como? Como? A minha terra está doente, os políticos, está todo mundo corrompido, o sistema, o executivo, o legislativo, o judiciário, está tudo corrompido, Senhor, isso aqui não tem mais jeito não. Eu vou curar essa terra, eu vou restaurar essa terra. Como? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha presença, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou curar a sua cidade, eu vou curar o seu estado, eu vou curar a sua nação. Quantos podem dizer amém? Enquanto tiver joelho no chão, a minha cidade continuará sendo abençoada para a glória de Jesus. Pastor, mas tem muita coisa errada e a gente precisa falar. Certo, concordo mesmo. Eu concordo com você. E como é que nós temos que fazer isso? Primeiro, orando. Segundo, elegendo. E eu vou explicar para você aqui de uma maneira muito simples. Quer ver? Deixa eu pegar aqui casal A. Vocês vão ficar à minha direita. E 3. Os 3 vão ficar à minha esquerda. Isso. Eu vou dar um exemplo para você de como é que nós podemos mudar a situação. Fiquem aqui. 2 à minha direita. E 3 à minha esquerda. Não sei se dá para focalizar todo mundo aí, Beto. Deu, né? Então, beleza. Aqui. Beleza. Tiago, eu vou ler um texto para você em Tiago, no capítulo 4, no verso 17. Está dizendo assim: pensem nisso. Pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. Quem sabe o que tem que fazer e não faz é pecado. Então eu tenho aqui o político número 1. Esse cara é ruim, mas é ruim. É só um exemplo, tá? Mas pensa num cara ruim. Sabe aquele, o Zé das Couves mesmo? O cara ele é tão ruim, que ele botou uma arma na cinta e falou para a esposa assim: se você não votar em mim, eu te mato. E falou para a filha: e você também, se você não votar em mim, eu te mato. De tão ruim que ele é. Então, quantos votos nós temos aqui? Quantos votos? 3. Esse político aqui é um político sangue bom, gente boa. Mas eles não têm filhos. Mas ele diz assim: olha, eu sou luzeiro no mundo, sou servo de Deus, e eu vou entrar na política, e eu vou ser voz profética, e Deus vai me usar, e a partir da minha vida, as gerações vão mudando, e eu serei uma boa influência para a política. Você me apoia, a esposa? E a esposa diz: sim. Quantos votos nós temos aqui? 2. Aí nós temos 10 pessoas na célula de vocês. Só que as 10 pessoas da célula de vocês, eles nem converteram para Jesus ainda não. Só, hein? Estão lá do outro lado. Lá. Mas aqui vocês têm 10 pessoas na célula de vocês. Só que os crentes não gostam muito de político. Aí o crente da célula, os 10 que estão lá, fazem assim: ei, crente, a política é do demônio. Eu não vou votar não. Eu estou tão decepcionado que eu vou anular meu voto. E os 10 da sua célula anulam o voto. Se os 10 votassem em vocês, 10 mais 2, 12. Daria para dar uma lavada aqui nesse político corrupto, miserável, que não vale um centavo? Dava ou não dava? Dava.
Só que aí os 10 crentes, que foram chamados como luzeiros, não sabem nem para que foram chamados, anulam o voto. Vamos fazer a eleição agora. Eu tenho 10 crentes que anularam os seus votos, não foram votar. Vamos fazer a eleição agora. Quantos votos eu tenho aqui? 2. Quantos votos eu tenho aqui? Quem ganhou essa pipoca dessa eleição? Quem foi que ganhou? O bom ou o ruim? E você, podendo fazer a diferença, não fez. Pastor, pensando por esse lado, é assim desde que o mundo é mundo. Teve uma época que tinha lá um camarada chamado Barrabás, já ouviu falar dele? O cara era ruim, o cara era salteador, bandido, tinha matado. E do outro lado tinha um cara chamado Jesus. Aí falou assim: ei, povo, vamos fazer uma votação aqui? Vambora. Ei, quem que vocês querem que entre, que seja solto? O político Barrabás ou o político Jesus? Adivinha, quem que eles pediram para matar? Adivinha? O bom ou o ruim? Votaram no Barrabás. Gente, obrigado aqui, tá? Obrigado. Isso vem de longe. Se você sabe o que você tem que fazer e não faz, você está cometendo pecado. Nunca pensei nisso, pastor, então pense. Não sei. Será que Deus se importa com o voto que eu dou? Já parou para pensar nisso? Será que Deus se importa com o voto que eu ponho na urna? Vamos abrir a Bíblia. Vem em Oséias capítulo 8. Oséias capítulo 8 era o seguinte: nós vemos aqui uma espécie de votação. Aqui no capítulo 8, a partir dos versos de número 2, nós vamos ver a tribo de Israel dividida em 12 partes. 2 partes dela formou-se a tribo de Judá. E a tribo de Judá escolheu para si um rei chamado Roboão. Um cara top, gente boa. E as 10 tribos escolheram para si um camarada chamado Jeroboão. Um picareta de marca maior. Foi um momento em que o povo pôde votar. Quem você quer para ser rei? Jeroboão? Mas nem de brincadeira. Eu voto em Roboão. E as 2 tribos de Judá elegeram Roboão. Um homem sério. Mas agora, o capítulo 8, Deus está falando com Israel acerca da atitude que eles tiveram em votar num camarada errado. Quando você vota na pessoa errada, a pessoa que não tem princípios, a pessoa que não tem valores, a pessoa que não serve a Deus como você serve, isso traz consequência não para você, não somente para você, mas também para a sua cidade. Vamos ver o que Deus fala com Israel, porque agora Israel começou Jeroboão, não tá bom o negócio, Senhor, ajuda a gente. Aí Deus entra na parada. Quer ver? Vem comigo. Capítulo 8, no verso de número 10. Olha Israel clamando a mim, ó. Dá uma olhada. Israel agora está clamando para mim: socorro, 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 o Senhor não é o nosso Deus. Verso 3. Deixa eu ler por aqui. Verso 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo vai te perseguir. Não é porque Deus é carrasco, não. É porque Israel poderia votar em alguém que era bom, segundo os preceitos de Deus, e não o fez. Para casar, você dobra o joelho e diz assim: Senhor, me dá marido, Senhor, me dá esposa. Para trocar de emprego, você ora. Para fazer qualquer outra coisa, você: Senhor, me dá orientação, me dá direção. Mas para votar, você não. Votar você não corou. Você não ora. Senhor, em quem que eu devo dar o meu voto? Porque tudo que eu faço, ou eu agrado ao Senhor, ou eu desagrado ao Senhor. Ó Deus falando. Os israelitas rejeitaram o bem. Sabe o que vai vir na vida deles agora? O mal.
Verso 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Em outras palavras, esse cara não tem nada a ver comigo. Esse tem. Aí põe o povo de Deus para votar. Quem que você acha que o povo de Deus vota? No cara que tem a ver com Deus ou no cara que não tem a ver com Deus? O que você acha? Foi o que Israel fez. Jeroboão não tem nada a ver com Deus. Mas eu quero, ele é fortão, bonitão, hein? Ele tem 1 milhão de visualizações no YouTube. Eu voto nele. Sim. Tá bom? Agora segura essa peteca aí, porque agora vem consequência, camarada. Você está achando o quê? Hein? Estabeleceram reis, mas não na minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. A sua prata, o seu ouro, fizeram ídolos para si e para serem destruídos. Verso de número 7. Porque votaram errado, porque fizeram uma besteira tremenda, semearam ventos e vão colher tempestades. Não vai haver colheita, a erva não dará farinha, e se por acaso der, não é você que vai comer, é o estrangeiro. Quer morar numa cidade dessa? O inimigo está me perseguindo. Será por quê? Porque você não soube votar. A igreja não é unida nessa parte. Estou falando do que eu vejo. Não é unida. Cada um por si. Eu voto nele, voto nele, voto nele. Eu estou falando como igreja, como instituição, como luzeiros do mundo. Será que nós não podemos fazer diferença na nossa cidade? Você acha que não? Eu acho que pode. Se nós nos unirmos, podemos. Podemos. Eu não ouso fazer nada sem pedir a orientação do Senhor. Senhor, olha, a minha decisão é essa. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me honre. Mas a igreja é pulverizada, cada um para um lado, e dá no que dá. Ao invés de melhorar, piora, vai piorando, vai piorando, vai piorando, e assim vai levando. Efésios capítulo 5, no verso 11, eu caminho para o final. Os nossos irmãos do louvor estejam à frente. Pastor, mas se a gente vê coisa errada, a gente não tem que falar? Tem. Você sabe como é que nós vamos falar o que está errado? De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, nós vamos dizer: concordamos com você ou não concordamos com você. Simples assim. Simples assim. Não participem dos feitos inúteis do mal. Como? Votando. Exercendo seu direito de cidadão. Quer ver? Vem cá, meninas, por favor. Vamos imaginar que vocês fossem plantadoras de vide, uva. Aí na colheita, quando vocês colheram as uvas, a colheita não foi muito boa. Tipo, 60% da safra foi perdida. Vocês ficaram só com 40%. Bom, então vocês têm agora, na colheita, vocês têm 60% da colheita ruim e 40% boa. E vocês precisam plantar novas vinhas para a próxima safra. Quais sementes vocês pegariam? Das 60 ruins ou das 40 boas? Você faria isso também? Aí pega as sementes boas, deixa as ruins para lá, pega as sementes boas e planta de novo. Quando é que você vai ter isso aqui? Na próxima safra. Aí, na próxima safra, você
Melhorou um pouquinho, ficou 50-50, era 60-40, melhorou um pouquinho, sim ou não? Agora vocês vão pegar das sementes ruins ou boas para plantar? Está compreendendo o que eu estou falando, não? Vai passando o tempo aí, 60, dali a pouco a sua safra, ela está melhor do que a pior. Por quê? Porque você plantou boas sementes. Vamos plantar boas sementes. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem a sua reprovação. Sabe como é que eu mostro para um político a minha reprovação? No voto. Sabe como é que eu abençoo a minha cidade? Jeremias 29:7. Eu volto para o texto de origem, para encerrar. Jeremias 29, no verso 7. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual o deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha o que Deus está dizendo. Para você ser próspero, sua cidade precisa ser próspera. E para a sua cidade ser próspera, eu e você, com voz profética, vamos nos posicionar. Eu e você, como luzeiros do mundo, nós vamos nos posicionar. E pode passar o tempo, safra 1, safra 2, safra 3, safra 4, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão colher bons frutos para a glória de Jesus. Eu quero orar pela minha cidade. E logo na sequência, nós vamos abençoar a igreja, encerrar a reunião. Nós vamos cantar o último cântico que vocês cantaram, tá? O último cântico que vocês cantaram. Eu já avisei eles lá, para eles já se prepararem. Tá bom? Aonde você estiver. Meninas, uma de um lado, outra de outro lado, eu vou ficar no meio. Nós vamos abençoar a nossa cidade. Aonde você estiver, eu quero que você peça a direção do Senhor, para que Ele dê a você a sabedoria, para que você possa exercer o seu papel de cidadão, como luzeiro nesta geração corrupta em que vivemos, como voz profética nesta geração. E à medida em que o tempo vai passar, nós como igreja vamos fazer a diferença e vamos alegrar o coração do nosso Deus. Onde você estiver, estenda as suas mãos. Nós vamos orar pela nossa cidade, para que Deus nos abençoe em nossa decisão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro no nome bendito e no nome precioso do Senhor Jesus. E aqui está, Senhor Deus, a nossa cidade. Eu quero então neste momento, Senhor Deus, clamar para que o Senhor nos dê sabedoria e como igreja nós possamos, Senhor Deus, nos unir em propósito. Nós somos, Senhor Deus, uma boa influência histórica para a nossa nação, para o nosso planeta. O cristianismo tem cooperado de maneira benéfica, Senhor Deus, nos meios políticos, através, Senhor Deus, daqueles que elaboram as leis. Nós temos sido também voz profética, Senhor Deus, nessa cidade, ó Deus, denunciando o pecado, denunciando o mal, dizendo não, através do nosso voto cidadão. Nós sabemos quem somos e para que viemos, e nós temos, Senhor, a Tua direção e a bênção do Senhor. A Bíblia nos ensina, Senhor, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Senhor, que o Senhor nos dê graça, favor e misericórdia. Eu te peço, Senhor, direção para o próximo dia 15, onde nós vamos eleger, Senhor, para a nossa cidade
prefeito, vice-prefeito e, Senhor Deus, os nossos vereadores são aqueles que estabelecem as leis, são aqueles que fiscalizam, Senhor, o governo, são aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor, mais próximos de nós. As eleições municipais, elas são boas porque estão aqui pertinho da gente, onde nós podemos também fazer, Senhor Deus, a nossa vontade prevalecer através, Senhor, dos princípios cristãos. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe e que nós como igreja possamos ser, Senhor Deus, o sal da terra, salgando esta geração. Oramos em propósito e te pedimos a bênção do Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos responder, nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar graça e vitória. Nós oramos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Em nome de Jesus, onde você estiver, estenda as suas mãos, eu quero lhe abençoar. Senhor, que a tua graça e o teu poder alcance este homem e esta mulher e nunca jamais se aparte dele a graça do teu favor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do teu Espírito repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém. Aonde você estiver, Deus te abençoe. Uma semana de bênção e de paz, em nome de Jesus. Amém.